No livro dos Provérbios, capítulo 26, verso 9, lemos: Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Nós sabemos que toda a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Mas nem sempre esta palavra ela é usada de forma inspirada por Deus. Algumas pessoas apenas retiram o que esta palavra, o que está escrito, e falam, mas não falam inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Vou procurar explicar melhor. Algumas pessoas usam do que está escrito, mas de forma a ferir ou a enganar alguém. Não de forma inspirada pelo Espírito Santo. Não que a inspiração venha sobre nós, mas essas pessoas não usam a palavra de Deus dentro do seu contexto exato. Isso é não usá-la de forma inspirada por Deus. Somente as Escrituras são inspiradas por Deus e devem ser usadas dentro do seu propósito, dentro do seu contexto, ou seja, do propósito e do contexto em que elas foram escritas. Vou dar um exemplo. Na tentação de Cristo no deserto, Satanás, ele usa a palavra escrita, mas não de forma inspirada por Deus, ao tentar Jesus. Jesus rebate a tentação de Satanás usando também a palavra escrita, mas de forma inspirada por Deus, dentro do seu contexto. Tá? A mesma coisa nós podemos observar baseados neste provérbio. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos, ou seja, uma palavra escrita que o insensato usa para ferir alguém. É muito comum as pessoas usarem aquele texto onde o Senhor Jesus diz: antes de julgar o teu irmão, tire a trave que está no teu olho, antes de ver o argueiro que está no olho do seu irmão. Muitas vezes essa palavra ela é mal interpretada e usada para ferir pessoas. Existe uma diferença. Está escrito, mas não está sendo dito pelo Espírito Santo naquele momento. Então, como galhos de espinhos nas mãos dos bêbados, assim é um provérbio na boca do insensato. Quando o insensato usa a santa palavra de Deus para ferir alguém, usa aquilo como arma para ferir alguém, para dar uma indireta, ou para levantar muitas vezes um falso testemunho contra alguém. Isso está sendo referido uma palavra escrita, mas não dita pelo Espírito Santo. Ao passo que quando nós usamos a palavra de Deus dentro do seu contexto, do contexto onde ela está inserida, nós estamos usando uma palavra que de fato é dita pelo Espírito Santo de Deus e vai trazer então edificação, consolo, exortação, mas sempre na direção do Espírito Santo. Então que nós possamos refletir nisso antes de usarmos sem critérios a palavra de Deus, tá? Que nós possamos sempre aplicar a palavra de Deus dentro do conceito onde ela pertence, onde ela está escrita. Porque, neste caso, ela estará sendo dita pelo Espírito Santo, já que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Agora, quando nós a usamos para a nossa própria conveniência, com a nossa própria intenção, ou para ferir alguém, ou para tirarmos algum proveito dela, ela não está sendo dita pelo Espírito Santo. Está escrita, mas não está dita pelo Espírito Santo. Que possamos ter esse discernimento ao ouvir e ao falar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.